Dudu sofre ameaça de Mesquita e pedido à produção gera revolta. Duda vai pra cima da Saori. A Fazenda e noite complicada na reta final. Galisteu anunciando o modo turbo. O resumo tá completo. E vem tomar café da manhã comigo. Olha ele aqui, ele voltou, minha senhora. Depois da vinheta, eu conto com o seu like. Vem tomar café comigo no Bora Comentar. Muito bom dia, tropa do Pandinha, eu sou o Dieguinho e você está no Bora Comentar com um resumo completo da madrugada. E antes mesmo da gente começar, eu quero dar um bom dia para você, desejar uma quarta-feira maravilhosa e para que ela seja incrível, já digita Amém, Dieguinho, aqui nos comentários, porque isso vai fazer com toda certeza toda a diferença, pode acreditar. Olha, antes da gente continuar, a gente começar para valer o resumo da madrugada, eu contei que faltam 9 dias para a final. E aí nas redes sociais, olha só o que apareceu para mim. Faltam 9 dias pra Fazenda acabar. Dudu é campeão, não tem mais o que falar. Se você não gosta dele, o problema é seu. Tu é Pitico que fala. É Pitico que fala. É Pitico que fala. É Pitico que fala. Minha senhora, se você gostou, bota a dançarina aí nos comentários, o emoji da dançarina e digita Dudu campeão, se você gostou da musiquinha, só pra eu saber se você gostou, tá bom? Vamos à formação, uma das mais chatas, né, da temporada essa noite. Pois bem, gente, vamos a esse resumão pra você que perdeu. A indicação do fazendeiro, o Dudu, foi uma indicação longa, inclusive, ele indicou o Toninho, apesar de ter apontado decepções com Mesquita, com a Duda e com a Kate nos últimos dias, como início do discurso dele. O fazendeiro também apontou o comportamento agressivo de Toninho após a formação da roça na semana passada, né? E no discurso ele também chegou, falou que ele foi advertido pela produção para que eles se separassem, né? O Toninho e o Dudu naquela treta toda. E foi um discurso muito longo, mas Dudu indicou o Toninho. Depois nós tivemos o poder ali branco, tá? O poder laranja. O Só Fabiano fez essa cena ridícula que você tá vendo aí, de botar uma venda para dar a entender que ele não iria dar sinais para ninguém. O poder branco ficou na mão da Carol, que escolheu ali a Saori para fazer a puxada da baia, tá? Que fez toda a diferença também. No segundo banquinho, nós tivemos o Mesquita, que tomou a maior quantidade de votos não sei se ele tinha tomado a maior quantidade de votos, mas ele tinha tomado voto pra caramba. E aí o Fabiano tinha um poder laranja. O poder laranja foi usado para transferir os votos de um peão para outro. E ele transferiu os que ele tomou para o Mesquita, fazendo com que o Mesquita sentasse no segundo banquinho. Aí sim, nós vamos para o poder branco, tá? Que escolheu a Carol. Carol foi quem recebeu esse poder ali do Fabiano. E aí a Carol pegou o poder e deu na mão da Saori, porque ela tinha que escolher alguém que iria fazer a puxada da baia, tá? Aí a Saori olhou pra baia, que tinha Duda e Kate, e o poder branco salvou a pele da Kate e colocou a Duda junto com o namoradinho na roça. Então ficou Toninho, Mesquita e Duda. Aí começou o Resta 1. Na dinâmica do Resta 1, quem acabou sobrando foi a Saori, que também foi parar ali na roça, tá? E naturalmente Saori vetou ali o Mesquita de fazer a prova do fazendeiro. Portanto, a roça ficou Toninho, Mesquita, Duda e Saori, com Mesquita vetado, e a prova que acontece hoje será feita por Toninho, Duda e Saori, ok? Qual desses 3 nomes tem que ganhar a prova do fazendeiro? Você, por gentileza, já me escreva aqui no espaço de comentários do nosso resumo da manhã, com a nossa meta de 10 mil likes. Ô, meus amores, não custa nada deixar o like não, fiquei sabendo. E daqui a pouco, meio-dia, estarei ao vivo com o Lucas Selfie, pra gente falar dessa reta final da Fazenda, fazendo uma análise, e também, claro,
claro, falando do futuro da temporada. Afinal de contas, tem novidade e, obviamente, a Galisteu já começou anunciando uma delas, que é o modo turbo, que começa a partir da próxima semana. A Galisteu diz, a partir de quinta-feira, a gente entra na semana especial. É por isso que o fazendeiro dessa semana não vai ganhar imunidade, nem vai indicar ninguém para a roça. Aí eu fiquei pensando, então para que a pessoa vai ganhar a prova do fazendeiro? Pra porcaria... Ah, tá, só para escapar da roça, é verdade, acabei de me lembrar. Bom, assim que termina o programa da TV, a gente tem o Dudu analisando a roça, tá? Ele falou, olha gente, independente de tudo, deu tudo certinho. Aí a Saori, não deu não, né, Dudu? Eu fui parar na roça, né? Aí a Carol, era pro Valério estar ali. Aí a Saori, era, mas isso foi combinado com a Kate. Valério não ia salvar ela falando que votou nele. Aí a Carol, mas Saori tem que voltar fazendeira. Aí a Saori, gente, eu não voltei com o Dudu. Aí a Carol, mas você já voltou com o Toninho. Aí a Saori, Dudu falar que deu tudo certo com a única pessoa que joga com ele na roça? É loucura, disse ali a Saori, tá? Então a Saori não gostou nada do Dudu ter falado isso. Durante o intervalo, a Duda também chamou a Saori de amante de Neymar e Gabigol, tá? A Saori falou, você passando de mão em mão e as coisas vão passando na sua mão também. Aí a Duda, olha. Aí ela faz assim. Aí a Saori, cadê? Aí a Duda, olha. Pede pro Neymar puxar mutirão pra você, pede pro Gabigol. Aí a Saori, podem puxar. Aí a Duda, a amante tá pedindo. Aí a Saori, já puxa um processinho pra ela também, porque dinheiro pra pagar vocês têm. Era tudo o que a gente queria, disse a Saori. A discussão entre as duas seguiu, e isso não foi exibido, obviamente, na TV, porque estava no intervalo. Aí a Saori, tá me chamando de amante aqui, hein, gente? Aí a Duda, mas foi você que falou? Aí a Saori, nunca fui, graças a Deus. Nunca nem peguei. Inclusive, respeito muito a Rafaela. Aí a Duda, que mentira, Saori. Aí a Saori, manda um processo para essa fraquinha. Manda um processo. Mexe com peixe grande, porque tu não tem penca para isso. Tua conta bancária dá para pagar um processinho do Gabigol? Aí a Duda, será? Aí a Carol, olha, será? Aí a Saori, se tem dinheiro para pagar processo, tem que vazar. Gente, uma coisa que eu preciso comentar, e eu acho que a gente não pode ignorar, é o quanto que a Saori é hipócrita, né? Porque assim, já foi amigo da Duda, e agora se voltou contra a Duda, a Duda se voltou contra ela, né? Enfim, houve um rompimento já tem algumas semanas aí, mas é impressionante que, tipo, a Saori condena a Duda em muitos pontos que ela faz com o Dudu, né? Por exemplo, a Saori fala, né, que ela fica de pegação, que a Duda fica de pegação com Mesquita, né, na cama, aquela coisa toda, que foi lá pra pegar macho e tal. O que ela tava fazendo outro dia com o Dudu, né, na piscina, lá na área dos animais? Então a Saori também é um pouco hipócrita, né, ao fazer apontamentos de coisas que ela mesma faz com o macho, o boy dela, né, o Dudu. E aí, o que vocês acham? Opiniões? Quero saber. Bom, e também no pós-roça, aliás, antes, na verdade, antes da roça, a Carol reclamou com a Kate sobre ela não seguir o voto em Mesquita nesta semana. E aí, as duas falaram, a Carol falou, não concordo com isso que você tá fazendo, tá, Kate? Tá dando motivo pro pessoal bater beiço. Esse negócio de não ir votar comigo e não votar no Mesquita, se fosse na sua bala, eu pularia, viu? Aí a Kate, e o Dudu semana passada? Kate joga na cara, assim, da Carol. Porque na semana passada, né, a Kate queria o Dudu na roça. Aí a Carol, acho que o Dudu não fez com você o que a Duda e o Mesquita fizeram comigo. Se tivesse feito, eu teria pulado. Aí a Carol vai no argumento. Aí a Kate, não fez porque não deu tempo. Não concordo, não. Não tratei nada com ele. Teve a opção do Dudu e ninguém foi. Aqui a Kate mete o louco também, né? Porque a Carol, ela usa um argumento muito bom. Tipo assim, você tava no alvo, o Dudu tava tramando contra você? Não. Então por que eu ia pular... por que eu ia topar votar no Dudu? Ou tramar contra o Dudu? Aí a Kate foi falar e não fez porque não deu tempo. Aí a Kate também, né? Bom, os fãs do Dudu fizeram uma música para comemorar a vitória antecipada do Pitico, considerando os 9 dias que a gente tem da final. E eu vou colocar a música de novo, porque a gente já ouviu, mas eu jornalismo, eu preciso colocar aqui que tá no roteiro. Vamos ver. Faltam 9 dias pra fazenda acabar. Dudu é campeão, não tem mais o que falar. Se você
Aí você escreve não Dudu gosta campeão. dele, o problema é seu. Tu, é Pitico que fala. É Pitico que fala. É Pitico que fala. É Pitico que fala. Esse povo da internet é muito criativo, que loucura. Bom, a Saori também tentou se defender após as acusações de ser amante de famosos. Sim, senhoras e senhores. E nós falamos disso agora. A Saori falou sobre a Duda ter dito que ela era amante do Gabigol e falou assim, os dois lá poderiam meter um processo tão bonitinho nela. Nossa, ali é babado, teria dito ela neste momento lá na casa, tá? Aí, gente, a Carol e o Mesquita também discutiram na despensa durante essa madrugada, o que não é nada novo sobre o céu pra gente aí, que a gente também já tá acostumado, né? Carol vira e fala, você se mete no relacionamento alheio, se meteu até no chifre alheio, você falou que não perdoaria traição. Aí o Mesquita, eu não perdoaria. Aí a Carol, mas quem perguntou pra você se você perdoaria alguma coisa? Aí o Mesquita, você perguntou. Você dirigiu a palavra a mim. Se não tivesse perguntado, eu tenho todo o direito de te falar o que eu quiser também. A boca é minha, eu tô aqui pra falar. Aí a Carol, essa boca suja? Essa boca podre? Aí o Mesquita, é limpinha. Não é lente não, tá, Brasil? Aí a Carol, olha de onde que veio, ó, do meu bolso, porque ela fala que, né, ele fala isso pra cutucar que a Carol tem lente, né? Após a Carol falar que Mesquita tem a boca podre, ele rebateu e debochou dos dentes dele porque eles são naturais, não lentes iguais aos dela, tá? O Mesquita também fez um pedido desesperado à produção durante a madrugada e eu quase derramei o meu café no teclado. Então vamos ao pedido desesperado do Mesquita na madrugada. Ele falou, com esse lampião aí, hein, produção? Vocês ferraram com nós, hein? Eita, o Mesquita fazendo aí uma acusação pesada à produção. Aí o Toninho, a prova é 2 contra 1. Aí o Mesquita, ajuda nós aí, produção, porque vocês sabem que o público quer. Tenho certeza que os caras querem ver um de nós voltando o fazendeiro pra botar no Dudu. Vai direto e já era. Nem que eu sobre no Resta 1. Eu veto esse arrombado, disse o Mesquita. Então, a ameaça que o Mesquita faz é vetar o arrombado do Dudu Camargo. Você acha que o Dudu é arrombado, minha senhora? Então você escreva Dudu desarrombado se você acha que ele não é arrombado. Agora, se você acha que o Dudu é arrombado, você escreva Dudu arrombado. Ok? De repente você não é Dudu. É Pitico que fala? Desculpa, foi mal. Meu Deus, desculpa. Pois bem, aí, gente, olha só. Chegamos num ponto fundamental para comentar com vocês. Lembra que ontem a gente falou aqui no Bora como que a gente tem visto que essa Duda tá crescendo com a torcida fechados com a Duda, União Duda, que a gente alertou que essa torcida existe, a gente não pode menosprezar essa torcida. Aliás, a torcida de reality show tem que ser respeitada. Eu tenho uma opinião, olha só, ontem eu vi um corte da Globo se bem que não é mais Globo, né, ontem eu vi um corte da Band do YouTube, que ela falava mais ou menos assim, tá? Esse povo aí fica aí defendendo o Dudu, né? Com tudo isso que está acontecendo, porque a Saori e ele fazem a mesma coisa, mas estão lá na hora, né? Como é que é o negócio? Mas na hora de criticar a Duda e o Mesquita, tá tudo certo, mas na hora de falar do comportamento que eles têm lá na casa, aí, nossa, não pode, porque são os intocáveis, são os maravilhosos, aquela coisa toda. Era um corte que dizia mais ou menos nesse sentido. E aí, quando o programa acaba, né, ela continuou falando, aí acontece o que aconteceu com o Davi Brito, né? Vocês veem aí, ele todo melado aí aqui fora, e a gente aqui avisou. Aí eu fiquei pensando assim, tá, se a pessoa dentro de um reality show
faz determinadas coisas, vai lá e ganha, e mente, faz o que for, né, joga sujo, como muita gente avalia que o Dudu faz, é mau caráter, né, essa coisa toda, e ganha, enganando a audiência, enganando o público, fazendo uma torcida muito grande, eu tava refletindo. Essa pessoa é ainda mais perspicaz na hora de jogar um reality show, porque geralmente, eu volto a falar, reality show é uma grande várzea, é uma grande sacanagem, é uma grande brincadeira, não é? Com o Davi Brito, a gente falava isso aqui, indiscutivelmente. Depois do que ele fez, foi ridículo, foi péssimo, foi nojento, né? A gente viu a pós-trajetória dele e ele caiu, virou chacota no Fight Music lá com o Sasha. Sasha campeão da Fazenda, Davi campeão do BBB 24, Sasha da Fazenda 24, da Fazenda 16, né, de 2024, e todo mundo ficou do lado do Sasha. Ou seja, a história mostrou que, de fato, o público não é que o público foi enganado. O público achou que, naquele momento, o melhor jogador daquela temporada era o Davi e tá tudo certo. Nesta Fazenda, quem é o outro jogador que tá na casa ainda, ou a outra jogadora, capaz de merecer o título de campeão ou campeã, além do Dudu? A Duda, talvez, né? Eu acho que, olhando para o elenco inteiro, duas pessoas eu acho que deveriam estar na final e que poderiam disputar essa preferência. A Ioná, que carregou boa parte desse programa nas costas, e a própria Rai. Então, Dudu, Ioná, Rai e sei lá, quem vocês quiserem colocar no quarto lugar. A Carol, pronto, não estava esquecendo dela. Carol, Rai, Dudu, Ioná e Carol. Esse era para ser o top 4 da Fazenda, na minha avaliação. Então, eu tô falando isso para vocês porque, assim, eu respeito o seu lado enquanto torcida. Então é por isso que eu quero que você escreva aí Dudu campeão, Duda campeã, escreva quantas vezes você quiser, tá? Porque a gente precisa reconhecer, né, o papel que você tem enquanto audiência para definir quem você quer que leve um reality show ou não, tá? Aqui no Bora Comentar você é respeitado. Aqui no Bora Comentar você tem espaço para dizer o que você quer que aconteça num reality show. Porque reality show, volto a falar, na minha avaliação, não é para definir quem é o bom caráter e o mau caráter. Porque isso a gente conhece aqui fora. Isso a história do Dudu mostrou aqui fora no SBT, a história do Dudu fez... Vocês sabem o que aconteceu com ele. Volto a falar, o Dudu era odiado no SBT. Quem trabalhava lá odiava trabalhar com ele. Ou seja, de repente trabalhar com ele é a pior coisa do mundo. Mas se na Fazenda ele gerou conteúdo, gerou entretenimento, garantiu o meu emprego, seu emprego, emprego de todo mundo aí, emprego até de quem fala bem, quem fala mal, cara, o cara movimentou o reality. Falar que ele não fez nada para ganhar o programa também eu discordo. Ele foi muito inteligente, teve ali frieza para quando estava nas discussões não aumentar o tom. Aquela recente aí do Toninho, o Toninho gritava no ouvido dele, ele só andava. Tomou uma trombada do Toninho. Então, isso é uma coisa que a gente não pode ignorar, certo? Na minha avaliação. Mas achar ruim do Dudu ganhar, todo mundo pode. Por isso tá aí a musiquinha. Essa é a minha avaliação. Você concorda com ela? Você escreve aí, concordo, Dieguinho. E se você é Dudu campeão, bota coração amarelo. Se você é Duda campeã, bota coração azul e escreve Dudu campeão ou Duda campeã aí nos comentários, que eu acho que afinal vai acabar sendo muito por causa disso, porque tá aí a imagem que eu mostrei, que eu separei pra vocês. Esse aqui é o tic-teco da Duda, se eu não me engano, tá, gente? É um dos tic-tecos aí da Duda, que foi republicado por seguidores. 905 mil curtidas nesse vídeo da Duda, na dinâmica de apontamento do último domingo, com 2.000 comentários, 29 mil salvamentos e 8.822 compartilhamentos. Isso aqui dá pra gente a dimensão de como que a Duda tem uma torcida grande, sim, aqui fora, que é mais calada, que não tá tão mobilizada assim. Então isso aqui é só um alerta para você que é da torcida do Dudu, ficar atento porque a final pode ser disputada, tá bom? Essa noite também Fabiano falou, acho que Duda e Mesquita saem, essa menina inferniza a vida de todo mundo, ela se acha a protagonista com aquela cara de santa dela. Aí, isso o Fabiano falando, aí a Carol, só a cara, né, Fabiano?
Bom, também durante a madrugada, Carol está fazendo uma maquete para poder iniciar sua campanha contra Duda e Mesquita. E a maquete que ela fez foi de uma cama. Depois eu mostro para vocês na live de 1 da tarde. Aliás, hoje a live de 1 da tarde vai ter que ser com Xangueira, né? Que eu vou estar lá no selfie, enfim. Fabiano espera que Duda seja eliminada. Se acha protagonista com aquela cara. Aí a Kate, acredito que Saori vai ter uma grande decepção com o Dudu quando sair daqui. Eu também acho, tá, gente? Eu acho que muita gente vai ter decepção com o Dudu, inclusive vocês, tá? Quando ele sair daqui. Muita gente vai se decepcionar com o Dudu, mas vamos ver, né? Aí a Duda, eu acho que ela não espera nada dele. Ela só tá montada nele pra alguém priorizar ela. Aí a Duda falando, aí a Kate, não. Acredito que ela vai ver coisas dele e falar, caramba. Aí o Valério, Dudu é repetitivo, cafona, datado e não serve mais pra TV. É um garoto ultrapassado. Ele falou isso durante a madrugada. Aí o Toninho, metido a político, não tem nem formação de jornalista, teria dito o Toninho aí. Também durante a madrugada, Toninho falou, Saori sai. Aí a Kate, tenho minhas dúvidas. Eu vou fazer mutirão pra qualquer um de vocês voltarem. Aí a Duda, porque sabe que votam no Dudu, né? Mesquita também garantiu que Dudu terá a maior rejeição já vista na história da Fazenda, com apenas 2% para ficar. Aí o Toninho, eu quero que ele vê ele no primeiro banco, mas ninguém vota nele. Aí o Mesquita, vai ser a maior revolta até hoje de um cara ter chegado na final sem o público querer. Aí o Valério, mas se acontecer também vai ser um luxo. Ficou, foi pra final e foi unânime uma figura dessa sair escorraçada que todo mundo votou pra ele ir embora. Então lá dentro observem o ranço que as pessoas têm do Dudu. Esse mesmo ranço que as pessoas têm do Dudu lá dentro era o ranço que boa parte das pessoas também tinham dele no SBT, tá, gente? Eu tô falando isso aqui, não é pra queimar Dudu não, mas é um fato, tá? É um fato. Eu acompanhei de perto toda essa trajetória ali do Dudu lá no SBT e tal, e era isso mesmo, tá? Ele era uma pessoa difícil de trabalhar e a gente precisa lembrar também da pouca idade que ele tinha, a falta de maturidade, o ego de se achar o grande jornalista. Hoje ele tá mais maduro, eu imagino, né? Aí o Valério, acho que o povo não tá suportando o Dudu, ele tá sendo repetitivo. Aí o Toninho, lá fora detestam o Valério, repetitivo, ele é muito cafona, né? E é quando o Toninho fala que ele é metido a político e tal. E aí o Valério, ele já era e ainda é um personagem, cafona, tudo dele é muito cafona, o jeito de apresentador, o jeito de falar, o jeito de se vestir, o menino parou no tempo. Eu concordo com o Valério, tá? Eu acho que pro Dudu ter mais sucesso na carreira dele, ele precisa abandonar esse jeito Silvio Santos dele de ser, porque isso acaba sendo mais caricato do que levado a sério. Por isso que eu acho que a Record não vai contratar o Dudu, tá? Pode ser que ele comece a trabalhar fazendo link podcast, fazendo as coisas ali daquela área digital da Record, mas eu não acho que ele vai para a televisão, tá? Porque a Record não vai querer colocar no seu time de profissionais uma pessoa que imita o Silvio Santos. É só você parar pra pensar, não tem o menor sentido a Record contratar uma reencarnação do Silvio Santos, tá, gente? Eu sei que vocês gostam do Dudu dentro da Fazenda, mas antes dele estar na Fazenda, você assistiu o Dudu Camargo, minha senhora? Você não assistiu o Dudu Camargo. Porque ele estava lá na emissora local, lá na TV Meio Norte do Piauí, e ninguém nem sabia mais onde estava o Dudu Camargo. Não é desmerecendo, tá? Mas quem estava no Piauí sabia. Mas aqui, as pessoas de São Paulo, que estavam acostumadas a ver ele, as pessoas de outros estados não sabiam, porque ele estava numa emissora local. Então, somente quem está lá em Piauí conhecia e estava sabendo o que o Dudu fazia, né? Falei bem mal posto, mas só corrigindo o que eu falei aqui, tá? Então, só para vocês entenderem que ele tá grande assim agora porque tá na Fazenda. É só vocês também pararem para pensar, e o Sacha? Alguém tem notícia do Sacha? Ninguém mais fala do Sacha também, que ganhou a Fazenda do ano passado. Então, eu acho que é tudo a hype, né, de ser um grande campeão. Para que o Dudu brilhe, e veja o que eu tô falando, ele precisa adquirir um jeito próprio, na minha avaliação, para que ele tenha esse espaço na televisão, porque ele é bom. O Dudu é muito bom conduzindo telejornal, conduzindo programas de TV, ele só precisa imprimir o jeito dele. Ninguém quer ver o Silvio Santos apresentando o jornal. As pessoas querem ver o Dudu fazendo o jornal, né? Vamos ver o que vai acontecer por aí. É só uma análise que eu faço do futuro do Dudu também, tá? A gente vai falar mais sobre isso meio-dia no programa do Selfie e eu tô te esperando. A nossa meta é de 10 mil likes. Eu não tô vendo 10 mil likes aqui ainda não, minha senhora. Por gentileza, custa nada. Tô indo embora.
Um beijo e até daqui a pouco, meio-dia, no Selfie. Tô te esperando com a tropa do Pandinha por lá. Valeu!